passando assim os conteúdos para reflexão, para ajudar a nossa reflexão sobre a vida, sobre as coisas, principalmente sobre autoconhecimento, refletindo sobre sua autorrealização, sua programação de vida e como você se sente com isso, né? A gente vem fazendo lives nesse sentido e hoje é mais uma dessas lives com o tema crenças e liberdade. Já de algum tempo, né, alguns meses, eu venho trabalhando esse tema liberdade, né? Tanto que tem o programa Liberdade está dentro da cabeça. E eu organizei esse mês de abril para que nós falássemos de várias formas de liberdade. E hoje vamos falar um pouquinho da liberdade relacionado às nossas crenças, né? E que bom que vocês estão aqui comigo, estão me acompanhando nessa caminhada. E vamos lá, que abril vai ser um mês de só muita liberdade. Então, para iniciar, que de fato nós sabemos que são crenças limitantes e como elas se formam, né? As crenças limitantes como se fossem óculos invisíveis, né, que deixam que a gente enxergue a vida de uma determinada maneira, né? Faz com que tenha uma certa obstrução da realidade, né? Então, são óculos coloridos que a gente utiliza e que muitas vezes impede que a gente enxergue a realidade como ela é. Então, a gente vai dar um tom colorido, né? Um óculos cor-de-rosa vai dar um tom de óculos de vida, né? Dia a dia. Um óculos verde vai dar um outro tom, um óculos escuro, negro, vai dar um outro tom no nosso dia, nos nossos pensamentos, né? E, principalmente, esses óculos, eles são colocados lá na nossa infância, né? Porque é desde lá que a gente vem trazendo crenças que nós vamos somando essas crenças ao longo da vida e de forma que a gente acredita que essas crenças são realidade. Então, esses óculos eles vão maquiar, vão impedir com que a gente enxergue de fato a realidade. Por exemplo, é, desde muito pequena, né, da infância, a gente ou escuta, ou percebe, ou passa por algumas situações onde a gente repete, eu não sou boa o bastante, eu preciso agradar para ser amada. E outros que vêm transgeracionalmente, né, dinheiro é difícil de ganhar, né? Acha que dinheiro dá em árvore. Na infância, essas falas, elas ficam muito marcadas porque são ditas por personagens da nossa história que são figuras de autoridade, como o pai e a mãe, por exemplo, mas também o avô, a avó, um tio ou alguém que educou e criou você enquanto criança, que pode ter sido uma tia, uma babá, alguém que morou ao longo do tempo, né? E que fez essa voz de autoridade de coisas que vêm da história dela mesma, né? Então, na infância, essas falas ecoam na nossa cabeça. Eu gosto de ir nos meus cursos, nas rodas, de perguntar qual é a fala do seu pai para você? Qual é a fala recorrente ao longo da vida do seu pai para você? Você se lembra? Faz uma forcinha aí. E da sua mãe? Qual é a fala recorrente ao longo da vida que vem te acompanhando desde a infância, que foi dita pela sua mãe, que foi reforçada inúmeras vezes durante todo o seu trajeto, do seu crescimento? Então, esse é um exemplo de
onde se iniciam as crenças, né? Onde elas são construídas. Tem outras falas que vêm de experiências marcantes, ou na escola, ou na comunidade, ou no grupo, na igreja, alguém também de autoridade para você, né, enquanto criança, e que falou uma máxima que determinava uma voz de comando para aquele grupo, né, fora da sua família, mas que te marcou muito. Isso costuma acontecer muito nas religiões, né? Você escuta alguma coisa ou tem medo, ou tem curiosidade, ou desperta alguma coisa, ou você traz como crença porque toda semana no ritual da igreja, né, do encontro religioso, seja onde for, do seu culto, você estava lá escutando a mesma ideia sendo plantada na sua mente, de forma que quando você cresce, aquela é uma crença, né, uma verdade que você tem para si. Esse é um óculos bem difícil de tirar, sabe? E tem outras coisas que acontecem na cultura e na sociedade que também podem se tornar crenças, que são frases de impacto que você escutou numa roda, num coletivo, é, numa representação, num teatro, num cinema, notícia, mesmo notícias de TV, do que está acontecendo no mundo, onde tem um grande número de pessoas da sociedade que repete aquele mesmo aquela mesma informação, né? E essas são crenças externas que até eu já toquei aqui nesse assunto, uma live, se você quiser voltar lá para trás, você vai ouvir um pouco mais profundamente sobre as crenças externas. Aqui eu estou enfatizando que as crenças elas são fixadas, na grande maioria das vezes, durante a nossa infância. Sim, desculpa. É recorrente essa coisa de gostar de espirrar durante a live. Perdão. Então, essa crença que você vivenciou, viu, escutou repetidas vezes na sua infância, seja por alguém de autoridade dentro da sua casa, seja por alguém de autoridade da sua escola, da sua instituição religiosa, seja uma experiência marcante da sua vida que você viu repetir com várias pessoas, seja dentro da sua cultura, né? Da forma de expressar da classe social onde você habitou, ou da cidade, do estado, ou mesmo de outro país, né? Que revela uma marca de se expressar, de se comunicar e de compreender o coletivo social, e seja uma sociedade em vários níveis, né? Como a mídia se encarrega de passar muitas dessas notícias para a gente. Então, o que eu estou marcando hoje é que isso tudo se deu na sua infância e que na infância a maior parte das nossas crenças ficam gravadas e muitas dessas crenças elas ficam no inconsciente, de forma que é preciso muito trabalho de autoconhecimento para que ela se revele, porque até você descobrir que é que é uma crença de infância, às vezes ela fica encoberta e você não consegue acessar ela rapidamente. Por isso que a gente está trazendo esse olhar aqui de que é o óculos, né? A crença é um óculos que vai impedir com que seja visto claramente a realidade. A gente vai usar esse óculos da infância e vai dar o tom que a gente escutou ao crescer desde muito pequeno, seja do pai, da sociedade, enfim, no nosso ambiente externo, mas que ficaram gravadas internamente a observar. Quais dessas frases você escutou além daquelas que seu pai e sua mãe te disseram, que marcou muito a sua história, a sua trajetória,
E é alguma coisa que você repete hoje, tipo essa que dinheiro não dá em árvore, né? Para ganhar dinheiro tem que suar muito, tipo esses chavões, né? Que a gente escutou e escuta ainda, mas eu quero saber assim, quais desses chavões que você escuta desde pequena e que hoje, tipo, você repete. Você tem um, uma frase ou várias frases dessas que você gostaria de olhar para ela com mais carinho. Então, uma ferramenta possível de você conseguir revelar esse seu inconsciente é um diário, é um caderno de anotações, onde principalmente você, no final do dia, vai escrever como é que foi o seu dia. Pode ser também em forma de pensamento, quem não tem muito tempo de escrever, né? Pode fazer um mapa mental do seu dia. Pode ser de trás para frente, né, das últimas coisas que eu fiz até a primeira, ou pode ser desde que começou o dia e vindo até o dia acabar. O importante é você conseguir perceber como foi o seu dia e que falhas esse dia apresentou, como você poderia ter desempenhado melhor a sua comunicação, o seu trabalho, se não tivesse acontecido isso ou aquilo, daquela forma, o que você pode demonstrar os seus pensamentos em circunstâncias que aconteceram durante o dia, mas que você não foi muito claro, o que você gostaria de ter evoluído a conversa, ou que você, na verdade, não deveria nem ter evoluído a conversa. Parou por aqui. Hoje em dia a gente fala muito assim, será que vale a pena evoluir essa conversa? E muitas vezes a gente fala, não vale. Não vale porque, como dá pérolas aos poucos, né? Você vai se desgastar com todo o seu conteúdo de estudo, de análise, de pensamento, e a outra pessoa vai dizer que é tudo baboseira, né? E, infelizmente, nem sempre no dia a dia a gente tem pessoas que frequentam o mesmo ambiente de estudos da gente. Então, não é menosprezando ninguém, mas se eu estudo determinada linha de conhecimento, eu não tenho como conversar com outra pessoa. Por exemplo, eu estudo mulheres, crianças e nascimento. E como que eu vou fazer um recorte com pessoas que estudam instrumentos musicais, escalas, notas musicais? Não tenho como conversar, trocar ideias, né? Eu posso perguntar muitas coisas e as pessoas e outra pessoa pode também perguntar muitas coisas para mim, cada um do seu tema, mas não vai ter uma evolução no que você vem se dedicando, né? Então, é interessante você escutar, fazer o seu diário de pensamentos, mas escutando, revendo os pontos que foram difíceis daquele dia. Foram gatilhos, sabe? Gatilhos emocionais, assim, puxa, a pessoa é tão agradável, mas não dá para evoluir conversa. Ou essa pessoa é tão desagradável e também não dá para evoluir conversa. Ou que bom que eu encontrei alguém que está com a mesma linha de interesse que eu e que a troca, né, a conversa é tão qualificada e acrescenta tanto na minha vida, nos meus estudos. Então, observe que quando a gente faz uma análise do dia, né, pensando como foi o meu dia, seja de forma escrita ou de forma pensada, né, revendo um filme, né, como se fosse meu diário do dia, fosse um panorama mental, a gente tem como olhar para pontos que podemos melhorar enquanto pessoas. E nesse ponto especificamente hoje, falando das crenças, né? Que crenças é que esse meu dia me trouxe e que eu posso modificar, que eu posso é, repensar sobre, que eu posso ressignificar, entendeu? E essa crença vem
desde a minha infância, desde quando, né? Esse é um óculos que eu posso tirar com facilidade? Qual é o ponto de limitação desse, desse gatilho do dia? Ou se foi mais de um gatilho do dia, né? O que isso agrega na minha vida? Como que isso está me mostrando que tudo que aparece ao nosso redor, a gente pode considerar um espelho. E um espelho é alguma coisa que me mostra alguma coisa sobre mim. Então, que interessante se a gente começar a olhar para as pessoas como um espelho e perguntar: por que que essa informação está chegando desse jeito? Por que que eu estou tendo acesso a esse tipo de gatilho ainda? É um gatilho repetitivo? É um gatilho novo? Geralmente os gatilhos são repetitivos, né? Vocês já perceberam? Então, observando, fazendo o seu roteiro, o seu diário de vida do dia, você tem possibilidades de olhar para as suas crenças. E que óculos é que você pode tirar hoje, né? Daí, então, a gente pode ter vários caminhos para nos libertarmos, né? Por exemplo, a gente pode perguntar sobre, depois de refletir, né, sobre esse diário do dia, desse roteiro, desses gatilhos, a gente pode se perguntar: mas isso é uma verdade para mim? Ou isso é uma verdade para alguém? Se é a verdade do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família, se é a verdade dos meus amigos, é a verdade de quem está falando isso para mim, seja dentro da religião, dentro da política, dentro da vizinhança, essa verdade é de quem? Eu assumo isso como verdade para mim? Isso é verdade para mim? Isso é importante de ser questionado, tá? E outras formas da gente se libertar dessas crenças, obviamente, é pelas terapias, né, gente? A terapia, ela é libertadora, não é o caminho ao concurso, né? Que ele que tem a grande habilidade de conversar com o nosso inconsciente, que é aquele que revela tudo pelas palavras de um ouvido bem trabalhado, acostumado a catar pérolas dentro do seu discurso. Então, a terapia do renascimento com a qual eu trabalho é uma excelente ferramenta para olhar de frente para suas crenças da infância, os seus medos, os seus traumas, os seus abandonos, a sua tristeza. O renascimento vem revelar esses gatilhos, mas, ao mesmo tempo, vem libertar, porque o renascimento é uma terapia de de absorção de prana, né? E esse prana ele tem um, um movimento biológico, fisiológico, de fazer microexplosões celulares, libertando memórias densificadas nos neuropeptídeos, que são os nossos hormônios, né? E nós, como seres mamíferos, né? Como seres humanos, temos os chakras e os chakras associados às glândulas que secretam hormônios e que promovem explosões de emoções, de sentimento, de dor, de raiva, e que ficam cristalizadas em nós. Então, através da terapia de renascimento, a gente provoca esse aquecimento pelo prana, né? Essas microexplosões, e a gente se liberta de muitas emoções que ficaram densificadas durante a nossa vida, principalmente na infância, né? Mas temos outras terapias maravilhosas, como o Reiki, que, aliás, vou começar o curso de Reiki do módulo 1 ao mestrado extensivo. Procura lá no meu Instagram a informação. Tem terapias de regressão, de hipnose, teta healing, uma série de terapias que hoje nós temos facilidade, nós temos acesso à barra de Axis, por exemplo, com frases maravilhosas para a gente fazer uma reprogramação.
e temos várias terapias com psicólogos, com terapeutas múltiplos disciplinares, né? Hoje em dia é muito mais fácil porque é o momento de soltar essas crenças, é o momento de se libertar de arquivos pesados do passado, é o momento de ressignificar a vida, de reorganizar os pensamentos e de entrar em outro nível de pensamento, de vida, de atividades, né? Com mais colaboração e menos cobrança. Terapias simples para libertação das crenças são a respiração consciente e a meditação, que qualquer um pode fazer, que existem não infinitas, mas muitas meditações em vários tipos de grupos, mesmo na internet, em livros, meditação que você faz sozinho, apenas silenciando, e inclusive associando a respiração consciente, é o que eu super indico, porque a respiração consciente te traz presença, é o que a gente treina, o que a gente trabalha e treina na terapia do renascimento. E tudo isso é um investimento, né? A gente pode contar com um investimento que você, cada dia, fazendo meditação, fazendo terapia, fazendo escrita terapêutica, fazendo reiki, teta healing, sei lá, as linhas, né, terapêuticas que você optar, aos poucos, é como se fosse é, tirando camadas de cima de você, como se fosse uma cebola, a gente sempre dá esse exemplo, né? Tira uma camada, tira outra e tira outra, até que você consegue chegar na origem das suas crenças, né? E aí, pronto, é muito mais fácil de se trocar, trocar pensamentos, trocar crenças, quando a gente sabe qual crença que está me segurando, me prendendo, né? Então, quando eu conheço, quando eu chego na origem da crença que está me bloqueando, eu tenho como fazer um trabalho mais direcionado. Vamos reescrever essa frase, vamos pensar sobre essa crença. Então, quando a gente chega na crença, o trabalho terapêutico começa a produzir seus efeitos de liberdade, né? Então, libertar de crença não é apagar a memória, mas é acessar essa memória e se libertar dela, abrindo espaço para o novo, tá? E desse jeito é que a gente é, cria uma nova realidade, um novo contexto de vida, e a vida vai ficando mais leve quando você se conhece mais, sabe de suas limitações, de suas crenças e escolhe se libertar delas. Esse é o tema que eu venho trabalhando atualmente, um tema que eu venho trabalhando em mim, com as pessoas que estão ao meu redor, com os meus clientes, né? Que é a liberdade que está dentro da cabeça, né? É você conseguir acessar sua própria verdade, né? E não maquiar ela, e não usar óculos para esconder os seus pensamentos, os seus sentimentos, e o que de fato você acredita e o que de fato você vem carregando como crença, mas que não vale a pena continuar carregando, que você pode ressignificar, reelaborar esses pensamentos, esses sentimentos. Principalmente porque eles trazem dor, angústia, medo, raiva, mágoa. E esses sentimentos não deixam a gente vibrar na sintonia de Deus, que é o que a gente, é onde a gente quer chegar. Bom, falamos hoje sobre crenças limitantes, né, onde que elas começam, onde que elas nascem e as formas como dissolvê-las. Eu espero que tenha trazido uma reflexão para você, que você consiga localizar as suas crenças e na semana que vem, na próxima terça, a gente vai falar um pouquinho como as terapias podem te ajudar nesse movimento de liberação, tá bom? Um grande abraço e até a próxima semana.